E a bem da verdade, eu não sei se Jesus, né, veio da forma que os homens falam, mas eu sei que todos os ensinamentos que eu tenho acompanhado dele mudam a realidade o tempo inteiro, né? Então, Jesus, ele, dentro das Escrituras, ele é o maior manifestador que a gente já viu. Então, a gente vê que as vibrações que ele traz são vibrações de amor e de vida, e que ele mostra a todo instante o poder do universo, o poder que cada um de nós, sobre a nossa vida. E isso que acho que eu acredito que é o mais importante. Em nenhum momento se deixa o poder sobre os outros, mas sobre nós, sobre a capacidade que cada um de nós tem de fazer por si aquilo que a gente fica procurando fora. O ensinamento de Jesus, número um, é que o reino de Deus está dentro de vós. E quando ele disse isso, ele não falava de um lugar físico, mas de um estado de consciência. E na mecânica quântica, toda a realidade se manifesta a partir da observação. O campo quântico possui várias possibilidades, mas só se torna real quando é observado. Então, o reino de Deus, ele é um campo interno de várias potencialidades esperando para ser colapsado pela nossa fé. Quando a gente volta a olhar para dentro, a gente acessa essa energia que está no âmago da nossa consciência. O reino não é um destino, é uma frequência. E quem aprende a vibrar nessa frequência começa a transformar aquilo que o cerca, né? O Jesus também ensinou que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E nesse ensinamento, Jesus nos revela a harmonia entre o plano material e o espiritual. O céu representa o campo energético, o plano das possibilidades, e a terra simboliza a materialização, a densidade da forma. A vontade divina é o fluxo perfeito do universo, né? A energia que move os átomos, que mantém os planetas em órbita, que faz o coração pulsar. Quando você se entrega a essa vontade, não é submissão, é alinhamento vibracional, é reconhecer que o campo já sabe o caminho. Assim, na terra como no céu, significa viver em coerência, pensamentos elevados, céu gerando ações conscientes, né? A terra é o colapso da fé em forma de realidade, e o ensinamento de Jesus fala da fé. Do tamanho de um grão de mostarda. As partículas subatômicas, elas respondem a pequenas perturbações de energia. O grão de mostarda é a metáfora da intenção pura, mínima em tamanho, mas poderosa em vibração. A fé verdadeira não é acreditar sem ver, é saber antes de ver. É a certeza interior de que o universo se reorganiza de acordo com a vibração da consciência observadora. Quando Jesus fala em mover montanhas, ele não se refere apenas ao impossível físico, mas às montanhas internas, o medo, a dúvida, a culpa. A fé é a energia que colapsa o impossível, abre caminhos onde antes só havia silêncio. O ensinamento quântico de Jesus, ele é perfeito. Tudo que pedides, acreditando que já tem, você tem. Né? É colapso antecipado, a gente não vibra na falta, tem que vibrar na frequência da posse. Quando você acredita que algo já é seu, mesmo antes de se manifestar, você emite uma vibração de completude que ressoa com o campo quântico. O universo ele não entende pedidos, ele responde a frequências. Por isso, quando você ora pedindo algo com desespero, você está vibrando na ausência. Mas quando ora com gratidão, sabedor de que já possui o que deseja em nível energético, o campo responde com equivalência, porque semelhante atrai semelhante, né? E Jesus vai além. Ele fala que a luz do corpo são os olhos. Os olhos para a física e para a fé são os portais da observação. Na mecânica quântica, o ato de observar altera o comportamento da matéria. Jesus, ao dizer que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, estava nos ensinando sobre o poder da percepção. A forma como você enxerga o mundo define o tipo de energia que você emite e recebe. O olhar de gratidão ilumina, um olhar de julgamento obscurece. Por isso, cuidado que se vê também é cuidado que se vibra. O mundo exterior é apenas um espelho das frequências que a gente sustenta internamente, né?
Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Aqui está a lei da prioridade energética. Quando você busca o reino, ou seja, na harmonia interior, antes de buscar o resultado externo, todo o resto flui naturalmente. Jesus nos ensina a mudar o foco da escassez para o foco da abundância. E na física quântica, a energia segue a atenção. Quando você foca no medo, expande o medo. Quando foca na fé, expande a fé. Por isso que quem busca primeiro em alinhamento interno passa a vibrar na frequência do todo e tudo mais inevitavelmente é atraído por ressonância. Jesus, quando ele fala que o que sai da boca procede do coração, mostra que o poder vibracional da palavra é forte. As palavras são ondas de informação, frequências que moldam a realidade. Quando Jesus fala do coração, ele fala do campo eletromagnético mais poderoso do corpo humano. Cada emoção gera uma assinatura energética que se propaga pelo universo. Se as suas palavras nascem de um coração em paz, o campo ao redor se harmoniza. Mas se nascem de raiva, de medo, de ressentimento, gera dissonância. Por isso, falar com amor é mais do que um ato moral, é um ato criador. O verbo é a vibração que dá forma ao invisível. E quando a gente fala de conhecereis a verdade vos libertará, a verdade é a frequência da consciência desperta. Quando você conhece a verdade, não apenas intelectualmente, mas vibracionalmente, você se liberta da ilusão do medo. Na física quântica, o observador ele é parte do experimento. Assim também na vida. A gente cria o que acredita. A verdade é perceber que tudo é energia e que Deus não está fora, está dentro. Libertar-se é despertar do sonho da separação, entendendo que Deus nunca esteve distante, apenas esquecido na profundidade do ser. E depois ele diz que vós sois a luz do mundo, e essa é talvez a declaração mais poderosa de Jesus. Ele não diz eu sou, ele diz vós sois. A luz é a manifestação da consciência, e cada ser humano é um fragmento do todo refletindo a energia da criação. Na mecânica quântica, toda a matéria é luz condensada em forma, e Jesus nos recorda que cada um de nós é um feixe de energia consciente, capaz de iluminar realidades com a própria vibração. Quando você reconhece sua luz, deixa de buscar aprovação fora e começa a irradiar o reino que habita dentro. E quando ele fala que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse aqui, ó, é uma frase muito fantástica, porque nem todos estavam prontos para compreender o que ele dizia. Então, na informação quântica, está tudo entrelaçado, mas só recebe a informação quem está na frequência mesmo, né? Não é ouvir apenas com o intelecto, mas com o coração expandido, com a alma desperta. Quando você escuta o mundo a partir do silêncio interno, o universo fala em sincronicidades. E nesse instante, você não apenas ouve, você compreende. E aí a gente vê que esses ensinamentos fica como uma centelha de despertar, né? Onde a fé, a física, tudo se encontra, o invisível é tangível pela vibração consciente. Aí a gente tem que perceber o som silencioso do próprio pensamento. Aqui a gente tem emoções, intenções, e tudo se projeta no campo invisível que cerca a gente. Jesus sabia disso quando dizia que a palavra cria, o pensamento molda e o coração vibra. Hoje a física quântica chama isso de colapso de onda, mas há 2000 anos eles já ensinavam só aquilo que agora a gente compreende, né? Tudo que existe foi primeiro uma ideia sustentada pela consciência e agora está realizado. É bom a gente sentir a energia da criação que move na gente, que cada célula nossa se recorde que veio da luz e a palavra com fé reorganiza o universo. E se você buscar, nada é por acaso, você está aqui hoje por uma frequência, a frequência do despertar. E se você quiser, divida com as pessoas, né? E compartilha também, porque é muito importante que a gente repasse aquilo que a gente aprendeu. E esse amor se espalha por tudo.
O ensinamento quântico de Jesus fala da boca. A boca fala que o coração está cheio. Tudo que a gente expressa é uma extensão vibracional do estado interno. Jesus nos revela que a palavra é o espelho da alma. E a ciência diz que cada emoção altera a frequência cardíaca e o coração envia impulsos eletromagnéticos que influenciam a mente e o corpo. Quando o coração está em paz, as palavras curam. Quando ele tem conflito, as palavras ferem. Por isso, cuidar do que se sente é tão importante quanto cuidar do que se fala. O verbo nasce do coração antes de se transformar em som. O que você fala vai criar, e o que vai criar vai voltar para você, né? O ensinamento de Jesus sempre fala: bom, pelas suas palavras será justificado. Aqui ele ensina a responsabilidade vibracional. Cada palavra é uma semente lançada no campo quântico e o universo devolve na mesma frequência. Quando você fala com amor, o campo te justifica com harmonia. Quando você fala com medo, ele te devolve confusão. A vibração das palavras não se perde no ar. Ele ecoa na malha energética da existência. Por isso, antes de reclamar, pergunte-se: estou ampliando o que quero ou reforçando o que temo? A linguagem é o código do universo. E tudo que a gente diz é um comando quântico enviado para a criação. Ai, Jesus continua. O que ligares na Terra será ligado no céu. Aqui é o entrelaçamento quântico entre os planos. A Terra é a dimensão da experiência, o céu é o campo das possibilidades. O que você liga com intenção, com pensamento, com sentimento, uma decisão, reverbera nos dois planos. Em termos quânticos, é como se o seu campo energético se conectasse a uma rede maior e cada escolha gerasse uma resposta imediata. Por isso, quando você se alinha à vontade divina, tudo se ajusta. Mas quando você vibra em desalinhamento, o fluxo natural se interrompe. O céu responde à terra e a terra reflete o céu. E Jesus também dizia que quando orares, entra no teu quarto e ora em secreto. Jesus revela aqui o princípio da coerência vibracional. O quarto é o espaço interno onde a consciência silencia e o ego se dissolve. A oração silenciosa, você acessa o campo quântico puro, sem interferência externa, e é nesse silêncio que as partículas respondem às intenções profundas do coração. A oração verdadeira não precisa de palavras, mas de frequência. Quando você entra no teu quarto interior, alinha a mente, a emoção, o espírito em uma única vibração de integra, a criação começa a se mover, não pelo que você diz, mas pelo que você é enquanto ora. E Jesus disse também que onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Esse ensinamento ele revela o princípio da ressonância coletiva. Quando duas ou mais consciências se unem em uma mesma intenção, suas frequências se somam e amplificam o campo, né? A ciência chama isso de coerência de fase. Ondas vibrando em sincronia. Bom, aí a gente faz uma potência de energia emitida. Por isso, quando pessoas se unem em fé, em oração, em amor, o espaço ao redor se transforma. E Jesus nos mostra que ele, a consciência divina, manifesta-se onde a vibração coletiva é despertada. Unir-se é multiplicar-se, né? O ensinamento quântico de Jesus, ele é fantástico, porque ele diz: pedi e tereis, batei e abri-se-vos-á. Essa é uma das leis mais puras da interação. A energia responde à intenção sustentada. Pedir é emitir uma frequência, buscar é alinhar a ela, né? E bater é agir em coerência com o que se deseja manifestar. Mas Jesus nos alerta. Não é o pedido desesperado que se realiza, e sim aquele que nasce da certeza interior. O universo é um espelho. Ele não entrega o que você quer, entrega o que você é. Por isso, a oração verdadeira não é súplica, é vibração, é sintonizar-se com a realidade que já existe no campo invisível. O ensinamento de Jesus é bom por isso, porque ele diz: não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai dela. A contaminação não é física, ela é energética. Jesus nos ensina que a verdadeira impureza nasce da vibração das emoções destrutivas. A raiva, o julgamento, a inveja, a palavra carregada de negatividade distorce o campo. A física quântica, ela mostra que cada som tem um padrão vibracional.
Palavras de ódio criam desordem, palavras de amor criam harmonia. Por isso, cuidar daquilo que sai da sua boca é cuidar da sua própria realidade. Você se torna o que emite, e o universo devolve com precisão o eco da sua vibração. Jesus também dizia que o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do coração. O coração é o verdadeiro centro quântico do ser. Ele possui um campo eletromagnético, né? E ele é bem mais forte que o cérebro. E quando Jesus fala do tesouro, ele fala da energia acumulada pela consciência, aquilo que a gente sente como verdade, né? Com intenção. O homem bom não é aquele que aparenta bondade, mas aquele que vibra em amor genuíno. E esse amor cria coerência, e a coerência cria milagres. Cada pensamento sustentado com emoção sincera torna-se uma semente que o universo reconhece e faz florescer no tempo certo. Né? Jesus disse que tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Essa é a lei da reciprocidade quântica. Jesus traduz aqui a retroalimentação energética. Tudo que você emite retorna pela mesma frequência. Na física, isso é o campo de causa e efeito vibracional. A informação emitida volta ao emissor. Quando você age com amor, o campo registra. Quando age com egoísmo, também. O universo é um espelho neutro. Ele não pune, não recompensa, apenas responde. Por isso, a compaixão não é um gesto moral, mas um ato inteligente de criação consciente. O ensinamento de Jesus também diz que com a medida que medirdes, vos medirão também. E essa é uma das leis mais exatas do campo. A energia devolve o que recebe. Cada julgamento, cada pensamento, cada palavra cria uma medida energética. Se você mede os outros com dureza, o universo te devolve a mesma vibração. Mas se mede com amor, com compreensão, o campo te envolve em harmonia. Jesus nos ensina que medir é observar, e observar é criar. Portanto, quando você escolhe olhar o mundo com gentileza, você altera o próprio tecido da realidade. A medida com que você vibra é a régua com que o universo te molda. Tudo que nós fizemos, todos que nós fazemos, vira um reflexo para a nossa vida. Jesus, quando ensina o poder das palavras, ele revela a estrutura vibracional da criação. Cada sílaba pronunciada com fé é um fóton lançado no campo infinito da existência. Pensa, quantas vezes você acreditou que era impossível até que aquilo aconteceu? E quantas vezes você duvidou e tudo pareceu desmoronar? Bom, a fé é o código invisível que interage com o tecido da realidade. E Jesus era simples, e o que ele revelava era a lei profunda no universo. A consciência cria o que acredita. E a física quântica chama isso de efeito do observador. O ato de acreditar muda o comportamento da matéria. Jesus chamava de fé, e a fé, como ele dizia, é o ponto onde a energia do espírito encontra a substância do mundo. É simples assim. E as frequências do despertar? É? Eu espero que cada partícula do seu ser, neste momento, fique perfeita, porque quando a sua vibração está bem, tudo está maravilhosamente bem. Agora, a consciência. Jesus dizia que tudo é possível ao que crê. Essas palavras são um dos pilares da física quântica espiritual. A crença é o colapso da onda de possibilidades. Quando Jesus afirma que tudo é possível, ele não está falando de mágica, mas de ressonância. O campo quântico possui todas as realidades potenciais. A crença é a energia, duvidar é vibrar na incerteza, crer é estabilizar a onda em relação ao que se quer. Por isso, quem acredita de verdade altera a matriz da criação. A fé não é esperar que algo acontece, é saber que já aconteceu e apenas observar o universo se ajustar na frequência certa. Jesus também ensinou que se dois concordarem na terra quanto qualquer coisa, será feito. E aqui Jesus revelava o poder da coerência quântica entre consciências. Quando duas pessoas vibram na mesma intenção, seus campos se sincronizam e geram uma onda mais forte. É o princípio da interferência construtiva. Duas frequências iguais se somam e criam um impulso de energia ampliada. E quando a gente faz uma oração em conjunto, os corações batem em uníssono e o campo responde com mais intensidade. A concordância, portanto, não é apenas um acordo verbal.
é uma sintonia de almas. Por isso, quando duas consciências, acreditam juntas, o universo se move. E Jesus disse que quem crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará ainda maiores. Esse é um dos ensinamentos mais revolucionários, porque Jesus não coloca barreira entre a gente, ele nos convida à mesma consciência. Crer em mim significa crer na consciência crística, na energia do todo manifestada em cada ser. E a física quântica ensina que toda partícula carrega a informação do universo inteiro. Se o Cristo é o campo unificado, então quem vibra nessa consciência acessa todas as possibilidades criadoras. As obras maiores são reflexos da consciência expandida, não é arrogância, é herança divina. O Cristo é o campo e nós somos a sua extensão. E Jesus também disse que, de acordo com a tua fé, te seja feito. Essa frase é a lei da correspondência vibracional. Cada pessoa cria a própria experiência segundo a vibração da sua fé. Fé não é crença cega, é coerência entre pensamento, emoção e ação. Se você acredita em escassez, cria escassez. Se acredita em abundância, cria abundância, manifesta. Ai, Jesus mostra que o universo é neutro, ele apenas reflete a sua vibração, nada é imposto, tudo é atraído. E a fé é a linguagem que o campo entende. Jesus disse que a tua fé te salvou. A salvação não é apenas espiritual, ela é vibracional. Quando Jesus curava alguém e dizia, a tua fé te salvou, ele reconhecia a ressonância perfeita entre o campo do curador e o do curado. A fé abre o canal do corpo e do espírito, reorganizando a energia celular. A ciência quântica chama isso de colapso coerente. A energia desorganizada encontra uma nova harmonia. A fé cura porque muda a informação, e quando a informação muda, a matéria obedece. E Jesus disse que quem perseverar até o fim será salvo. A perseverança é a constância vibracional. E a física, ondas coerentes mantêm seu padrão até alcançar estabilidade. Jesus dizia que quem sustenta a fé, mesmo quando nada parece acontecer, mantém a frequência até o colapso acontecer. O campo quântico não responde à pressa, mas sim à consistência. Por isso, perseverar não é insistir, é permanecer vibrando na certeza. Quem mantém a coerência vence o tempo. A salvação é a fé que não se dissolve diante da dúvida, né? E Jesus dizia que não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. O coração é o centro vibracional da fé. Não se turbe, ele fala sobre manter a coerência energética. A emoção de medo, ela interrompe a conexão. A confiança restabelece. Crer em Deus é confiar na inteligência quântica que governa o universo. Crer em Jesus é reconhecer essa inteligência manifestada na forma humana, a consciência unificada entre o espírito e a matéria. O coração sereno é o tempo onde a criação acontece. O ensinamento quântico de Jesus também diz que quem tiver fé como uma criança entrará no reino. A fé da criança é pura, não tem condicionamento. E na observação quântica, a pureza é a mente colapsada em. Sem dúvida, a criança não questiona o amor do universo, ela confia. Jesus revela que o reino, o campo da criação, só se abre quando você abandona o controle e volta ao estado de consciência. A mente adulta tenta entender, o espírito apenas sente. A criança é o portal. É. O ensinamento de Jesus vai além. Ele diz que quem não duvidar em seu coração, mas crê que se fará, assim será. A dúvida é ruído energético. A fé é onda estável. Na medida que você faz, acontece. Jesus ensina que o segredo está no coração, no sentir. Crer sem duvidar é vibrar na certeza emocional, não apenas racional. Quando o coração acredita, a energia flui sem resistência e o universo, obediente à frequência, manifesta o que foi vibrado. Assim é a lei do campo. O que é sentido como verdade torna-se forma. Jesus disse que a paz que eu vos dou não é a do mundo, porque a do mundo é condicional, depende do que acontece fora. A paz de Cristo é frequência de coerência interior. Estado quântico, onde todas as polaridades se equilibram e enquanto o mundo busca uma segurança externa, a consciência
encontra estabilidade aqui dentro. Jesus convida a gente a vir para essa vibração original, onde nada falta, tudo é. Quando você vibra nessa paz, a realidade externa se reorganiza através dela. A paz é a assinatura energética da fé realizada. É assim que funciona. E todos os ensinamentos de Jesus dizem que a fé é a linguagem do campo, é aquilo que colapsa a realidade, emoção em forma. Cada vez que você acredita, o universo obedece. Imagine um campo infinito, onde cada pensamento que você tem se torna uma semente luminosa jogada na terra da existência. Algumas germinam rápido, outras demoram um pouquinho, mas nenhuma deixa de produzir o fruto daquilo que carrega em essência. Jesus, o grande mestre da consciência, sabia que o universo não reage às palavras, mas a vibração que a sustenta. Jesus chamou isso de semeador espiritual, mas a física quântica o chamaria de retroalimentação energética. Tudo que emitimos retorna a nós de maneira precisa, como um reflexo da nossa própria frequência. E segue. Tomara que a semente do amor e da abundância germine em nossos corações nesse instante. Que as ondas de luz que emanam do Cristo quântico alinhem o nosso campo na colheita divina que já está preparada para o nosso caminho. E a gente vai levando todos os conhecimentos de Jesus. E aqui é um pouco daquilo, porque tudo é plantio vibracional. O ensinamento de Jesus, quando ele fala que a árvore se conhece pelos frutos, ele diz que tem um princípio da energética, né? Cada fruto, cada resultado nasce da semente vibracional plantada em silêncio dentro de nós. Não existe fruto bom de árvore mal, nem fruto ruim de árvore boa. Assim, tudo que você manifestar é consequência direta da energia que você cultiva. A física quântica chama isso de causalidade vibracional. Cada partícula responde à frequência que a gerou. Portanto, antes de julgar o fruto, observe a vibração da árvore, suas mentes, sua palavra. Quer mudar o resultado? Mude a energia que os alimentou. E Jesus disse que o semeador saiu a semear. Essa parábola é mapa de consciência, porque o semeador é a alma e a semente é a intenção, e o solo é a mente, e o clima é o estado emocional. Jesus descreve os tipos de solo: o pedregoso, o raso, o fértil. Na visão fértil, esses solos representam as frequências internas que acolhem ou bloqueiam. Né? Se o coração estiver endurecido, a semente não penetra. Mas quando a mente e os sentimentos se alinham, a semente floresce com força quântica, porque a emoção atua como luz solar que ativa o DNA espiritual da criação. O ensinamento quântico de Jesus, número 33, diz que a cada um será dado conforme as suas obras. E aqui está a lei da reciprocidade, e Jesus não fala de recompensa ou castigo, mas de resposta energética. A obra é a vibração que você sustenta em ação. O campo quântico registra tudo. Não há engano, não há injustiça. Aquele que vive em amor atrai amor. Aquele que vive em medo atrai circunstâncias que o façam enfrentar o medo até transmutá-lo. Nada é punitivo, tudo é educativo. O universo devolve a lição exata e desperta a consciência para o próximo nível de evolução. Jesus dizia que dai e será dado. Jesus ensina aqui a lei da circulação energética. Dar é abrir o fluxo, reter é bloquear o campo. A física, energia parada perde força, energia em movimento se expande. Por isso, quem dá, recebe. Não como caridade, mas como dinâmica vibracional. Quando você oferece amor, tempo, atenção, recursos, com alegria, o universo te devolve com alegria, né? E daí afirmar, eu tenho o suficiente para dividir e compartilhar. Isso faz a colheita se multiplicar. A energia só flui onde há generosidade. Bom, você tem que saber o que você está fazendo na bondade, né? A quantidade de energia investida define a amplitude do retorno. Jesus fala aqui de intensidade vibracional. O universo não responde à quantidade material da semente, mas à profundidade emocional com que ela eh, faz. Esse pouco, quando você dá por obrigação, você não tem nada de volta, porque a colheita é proporcional à vibração, não ao esforço físico. Quem doa com o coração aberto, colhe multiplicado porque a frequência do amor amplia a onda quântica do retorno.
E o ensinamento quântico de Jesus é isso. O que semeia entre espinhos, o mundo sufoca. Os espinhos são as distrações do ego, as preocupações, a culpa, a vaidade. Quando a mente se prende ao controle, a semente da fé não germina. E na linguagem quântica, o ruído mental rompe a coerência. Jesus alerta: a energia do mundo, o medo coletivo, a pressa, a comparação, abafam a vibração pura da criação. Por isso, o semeador consciente precisa silenciar o campo ao redor. O verdadeiro milagre acontece no silêncio interno, onde a semente espiritual floresce. Jesus disse também que o joio cresce junto com o trigo até a colheita, e essa é uma das leis mais sábias da criação. Jesus nos mostra que a polaridade é necessária. Na dualidade da Terra, o bem e o mal eles coexistem para que a consciência aprenda a escolher. Na física quântica, descreve isso como superposição. O sistema contém todas as possibilidades até o momento da observação. O joio, que você mentaliza, e o trigo, a realidade. Mas no tempo certo, se separam aquilo que é real do que é transitório. Não lute contra o joio, apenas o transcenda pela luz do discernimento. E Jesus dizia que todo ramo que não dá fruto será cortado. Jesus aqui não fala de punição, mas de recalibração vibracional. O ramo estéril é o padrão energético que não serve mais à evolução. Na física quântica, o campo se reorganiza eliminando a frequências, né, que perderam a coerência. Cortar o ramo é libertar-se de pensamentos que drenam energia. O universo não desperdiça força vital, ele recicla a energia em novas formas. Assim, o corte é um convite ao renascimento. Deixa aí o que não frutifica e novos ramos de luz vão surgir. Jesus também disse que a boa árvore não pode dar mau fruto, né? Aqui é a integridade vibracional. A energia pura gera manifestações puras, a energia densa, manifestações densas. Não existe como enganar o campo. Se o interior vibra amor, a realidade tem amor. Se vibra conflito, com o caos. Não é como castigo, mas é como um espelho. A árvore boa é a mente pacificada, o coração aberto, a alma consciente. Seus frutos são paz, prosperidade, saúde. Por quê? Porque se alimenta da luz do Cristo interior. E Jesus também disse que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o foco é o imã da criação. Jesus diz que onde a gente coloca a nossa atenção se torna o centro gravitacional da nossa energia. O coração segue o tesouro, e o tesouro é tudo o que nós valorizamos. Na física quântica, a energia segue a atenção. Se o seu tesouro é o medo, o coração vibra escassez. Se o tesouro é o amor, o coração vibra abundância. O segredo está em elevar o foco. Onde seu olhar repousa, o universo floresce. Escolha onde você vai plantar sua energia, porque aí é que isso vai acontecer. A lei da semente, da colheita, diz que o universo é justo, sensível, nada escapa à vibração. As ações são ondas que viajam, elas se chocam, retornam, por isso, antes de agir, pense: o que eu estou semeando nesse instante? Cada gesto, cada pensamento é um código do Criador. Quando a gente planta luz, a gente colhe milagres. Pense em quantas vezes a sua mente te levou para o passado, revivendo dores, arrependimentos, culpas, e em quantas vezes o projetou para o futuro, alimentando medo, ansiedade, expectativa. E em meio a todos esses movimentos, quantas vezes você realmente esteve aqui, ó, nesse lugar aqui, sagrado, nesse lugar que se chama Reino dos Céus. A verdade é que o tempo, como a gente entende, é uma ilusão da percepção linear. A física quântica já confirmou que Jesus ensinava, ó, o agora é o único ponto de poder, o único momento real onde a criação acontece. E se você entende isso, ancore sempre a sua consciência no presente, onde o espírito fala, o ego silencia, e respire. O amor e o agora é a porta da vida. Jesus dizia que basta a cada dia o seu mal. Jesus ensinava que sobre o equilíbrio vibracional do instante, cada dia traz a sua própria frequência. E tentar resolver o futuro é uma forma de resistência energética. A ansiedade surge quando o ego tenta controlar o que ainda não foi manifestado. A física fala que o tempo não é linear, ele é um campo simultâneo de possibilidades. E quando a gente vive o presente,
A gente alinha a vibração com a única realidade onde o poder criador atua, o agora. Quando a gente está aqui consciente, o universo inteiro conspira a nosso favor, porque a criação acontece no momento em que você está desperto. E Jesus disse também que não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O medo do futuro é uma forma de desarmonia com o campo quântico. Jesus convida a gente à rendição consciente, ao estado de fé que transcende o tempo. E na realidade quântica, o amanhã ainda é uma onda de probabilidades. O observador, que é você, eu, define sempre o que vai se manifestar. Quanto você fica na dúvida e alimenta a coisa indesejada, é culpa nossa. Mas quando a gente faz coisas boas de pensamento, é sabedoria, é compreender que o universo já preparou tudo que é necessário antes mesmo que a gente peça. É, Jesus dizia também que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E nesse ensinamento, Jesus fala da impermanência da forma. A consciência desperta não se apega a lugares, títulos, identidades, porque reconhece que o eu verdadeiro é movimento, não é estrutura. Na mecânica quântica, nada é fixo. Tudo vibra, tudo muda. O Filho do Homem representa aqui a consciência encarnada que habita o mundo, mas não pertence a ele. Viver sem reclinar a cabeça é não se prender às definições do ego, é estar em todos os lugares e ao mesmo tempo em nenhum, fluindo com uma energia divina que simplesmente é. E Jesus disse que deixai que os mortos enterrem seus mortos. Jesus revela aqui a diferença entre viver e apenas existir. Os mortos espirituais são aqueles que vivem presos à matéria, repetindo padrões, histórias que já não têm vida. A física quântica, ela nos mostra que a energia parada perde frequência. Quem se apega ao passado está energeticamente morto, vibrando em memórias antigas. Jesus nos convida à ressurreição da consciência, ao despertar do agora vivo e pulsante. Enterrar os mortos é soltar o que já foi, viver, mover-se na frequência do novo, onde o espírito sopra continuamente. Jesus disse que o que ganha o mundo inteiro e perde sua alma, este está perdido. Porque o ego, ele busca possuir, dominar e esquece que nada disso atravessa o véu do tempo. A alma, por outro lado, busca ser. Na visão quântica, a alma é o campo de informação eterno e o ego é apenas a onda momentânea. Quando o ego comanda, a energia se fragmenta. Quando a alma guia, o campo se integra. E Jesus nos lembra que o verdadeiro ganho é vibrar em coerência com a essência. Perder a alma é perder a conexão com o todo. E nada material pode compensar essa perda. Jesus disse que quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Essa frase contém o segredo da humildade quântica. O servo não é o submisso, é o canal consciente da energia divina. E na mecânica do campo, quem se coloca a serviço do amor entra em ressonância com o fluxo criador. Servir é abrir-se para ser instrumento da inteligência universal. O ego quer ser visto, o espírito quer servir. E Jesus nos mostra que o verdadeiro poder é a entrega. Aquele que serve não perde energia, expande, porque ao se tornar canal, ele também se torna fonte. E o ensinamento de Jesus aqui fala que o que quiser salvar a sua vida, perdê-la. O ego é um instinto de autopreservação mental, mas Jesus nos revela que a vida verdadeira começa quando o eu ilusório se desfaz. Na física quântica, o colapso acontece quando o sistema deixa de resistir à mudança. Perder a vida, no sentido do ego, é libertar-se do controle. Quando você deixa de lutar contra o fluxo, o campo some e tudo encontra o lugar certo. A vida real é consciência em expansão. Quem tenta preservar o controle perde o milagre. Quem se entrega ao todo renasce no espírito. E Jesus disse que aquele que se exaltar será humilhado e o que se humilhar será exaltado. Jesus aqui fala de equilíbrio vibracional. A exaltação do ego é uma expansão sem base. A humildade é sustentação da verdade. Na energia do campo, tudo busca equilíbrio. Quem se eleva por orgulho vibra acima da coerência e cai.
não como punição, mas como realinhamento. Quem se entrega à humildade vibra em sintonia com o centro e o universo o eleva naturalmente. A humildade é a frequência da sabedoria, é reconhecer o próprio brilho sem apagar o dos outros. E na consciência crística não há hierarquia, existe harmonia. E o ensinamento de Jesus vai além. Ele diz que o reino não vem com aparência exterior. O reino não é uma instituição em nenhum local físico, é um estado de percepção. A aparência é ilusão. Maia, como dizia o pessoal do Oriente, a física quântica afirma que a matéria é 99% vazia. O restante é energia em vibração. Jesus nos mostra que o reino é interno, é a mente desperta, o coração alinhado, a alma consciente. O que os olhos veem é apenas a superfície do campo. Quem busca fora se perde. Quem olha para dentro encontra o portal do infinito. O reino é o silêncio entre um pensamento e outro, o instante presente da eternidade. E o ensinamento quântico de Jesus é sempre assim: o vento sopra onde quer. Ele ouve sua voz, mas não sabe para onde vem. O vento é a metáfora perfeita do espírito. Ele é invisível, livre e impossível de controlar. Jesus nos ensina que o espírito é a força que move o universo e que a mente jamais vai captar. Na física, chamaria de campo unificado. É a energia subjacente a todas as coisas. Você pode sentir, mas não pode aprisionar. O espírito sopra onde tem espaço. E quando você silencia o ego e abre o coração, o vento da consciência passa por você. E a sua vida se torna canção. Uma canção de amor. É isso. Se torna uma canção de vida. O ego, quando aquietado, o espírito fala. E aí o agora se revela. Jesus não veio para prometer um futuro distante, mas para ensinar a gente a viver o paraíso agora, na presença, na fé e no amor. Fecha teus olhos um momento e imagina que todas as pessoas, todas as formas de vida, todos os planetas, estrelas estão entrelaçados por fios invisíveis de luz. Agora perceba que esses fios não estão fora de você, eles passam por dentro de você, cada pensamento, cada gesto, cada emoção vibra por essa teia cósmica e volta em forma de experiência. Jesus chamou de amor e hoje a física quântica chama de entrelaçamento. O fenômeno em que duas partículas permanecem conectadas, mesmo quando separadas por distâncias imensuráveis. Que o amor divino nos una nesse instante em uma só vibração, que sintamos o campo tocar o nosso coração de quem ouve junto com a gente. E se você está aqui até agora, não perca o próximo vídeo, a segunda parte de todas as energias vivificadas por Jesus.